Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E hoje nós vamos ver um pouco mais a respeito de fundamentos de Machine Learning. E hoje vamos ver um fundamento essencial, que é entender o que é um bias, o que é variância, entender também esses conceitos de overfit, underfit, certo? São muito importantes quando a gente está dentro aí do mundo de Machine Learning. Então, vamos entender esses conceitos, tá? Bem, vamos inicialmente pegar um conjunto de dados aqui qualquer e vamos considerar que esse conjunto de dados ele está dentro da minha base de treino, certo? Então, tá aqui os pontos, né, os meus data points, são justamente os meus dados, né? O eixo X é uma variável preditora e o meu eixo Y é justamente o que eu estou querendo prever, né? Minha variável target. E aí o que é que nós vamos fazer? A gente monta um modelo, certo? Esse modelo aqui é amarelo, que ele acompanha, como vocês podem ver de forma bem interessante, os meus dados. Seria um modelo aí mais voltado, uma regressão polinomial, certo? Vamos treinar um outro modelo, seguindo a ideia de uma regressão linear, certo? Que ela já não vai seguir tão bem a tendência dos dados. E depois vamos montar um outro modelo, um terceiro modelo, certo? Que ele vai seguir à risca a tendência dos meus dados, né? Como vocês podem ver, está praticamente passando por dentro de todos esses meus dados, tá? Eu nomeei aqui vários Hs, né? O amarelo H1, o azul H2 e o verde H3, apenas para facilitar a nossa referência, ok? De qual modelo eu estiver comentando. E o que acontece, né? Se vocês perceberem, o H3, ele praticamente, né? Considerando que isso aqui é a minha base de treino, né? Se eu jogar esse modelo na minha base de treino e comparar com os meus resultados reais dos meus dados de treinamento, eu vou ter que o H3 vai basicamente acertar tudo. O erro dele, a métrica de erro dele vai ser quase que nula, porque ele está basicamente passando por todos os meus dados. No entanto, se eu pegar o H1 e o H2, eu vou ter aí um erro médio. Claro que o erro médio do H1 vai ser um pouquinho menor do que o H2, porque o H1 ele está seguindo mais a tendência dos dados. Já o H2 não, né? Ele não segue tão bem a tendência dos dados. Então, chega um determinado ponto que o H2 erra muito. Então, a média de erro dele vai ser um pouquinho maior, certo? E bem, aqui eu introduzo para vocês o conceito de bias, né? O que é o bias? O bias, ele vai descrever a incapacidade do método de Machine Learning de capturar a verdadeira relação entre as variáveis, certo? O que isso quer dizer? Entre outras palavras, né, de um jeito bem informal, assim, falando, em relação a como o meu modelo está acertando naquela porção de dados, certo? Então, por exemplo, o H3, ele está acertando muito, né? Ele está basicamente quase não tendo nenhum erro ali, certo? Então, isso está acontecendo porque ele está descrevendo a verdadeira relação entre esses dados, né? Ele está simplesmente seguindo a tendência dos dados à risca, certo? Já o H2, ele tem um bias bem maior, né? O H3 tem um bias pequeno, o H2 tem um bias muito alto. Por quê? Porque o H2 ele não está seguindo a tendência dos dados, certo? Então ele não está descrevendo a verdadeira relação entre as variáveis, né? No caso, minhas variáveis preditoras e a minha variável target, ok? Então se a gente for montar uma tabela aqui em relação ao bias, né? Eu classifico o H1 como bias médio, certo? Ele nem é muito alto e nem muito baixo. O H2 ele tem um bias alto e o H3 ele tem um bias baixo, certo? Bem, a gente então fez o treinamento desses modelos, certo? O modelo está aqui, certo? E agora eu vou colocar uma base de teste, né? Vocês sabem que em Machine Learning a gente tem uma base de treino e uma base de teste. Então eu treinei meu modelo, montei esses três modelos baseados na minha base de treino e agora eu vou avaliar a performance desses modelos. Eu vou realizar um teste com eles, certo? Então eu vou jogar uma base de teste, a gente vai avaliar o erro ali médio do modelo em relação a esses dados, certo? E aí a gente vai avaliar novamente em relação ao bias. Bem, a partir do momento que eu jogo os meus dados de teste, a gente percebe o seguinte, né? Meus dados de teste, eles têm que ser diferentes dos meus dados de treino, certo? A ideia é essa. Então, o que acontece? O H1, ele foi um modelo que eu montei que seguia a tendência dos dados lá na minha base de treino. Não era uma coisa perfeita, né? Ele tinha ali um bias médio, certo? Mas não era uma coisa nem muito ruim, nem muito boa, certo? Algo ali no meio termo. Aqui na base de teste ele manteve essa característica, ele continuou com bias médio, né? Você pode ver que tem alguns dados que estão bem perto aqui da linha do modelo, né? Que ele tem um erro muito pequeno, outros têm um erro maior, mas a tendência dos dados o H1 está seguindo a risca. Já o H2,
né? Ele está seguindo a mesma característica, né? Ele não está seguindo a tendência dos dados, consequentemente ele continua com bias alto. No entanto, quando eu olho para o H3 que antes tinha um bias baixo, ele agora tem um bias alto. Por quê? Porque ele não está seguindo de jeito nenhum a tendência desses novos dados, né? Você pode ver que ele tem uns erros bem absurdos aqui em relação aos meus dados, porque eu botei um dataset diferente, eu botei um conjunto de dados diferente. Então ele agora não está conseguindo se adaptar e ele não está mais descrevendo uma verdadeira relação entre as minhas variáveis, certo? Então se eu for comparar aquela avaliação de bias que eu fiz na minha base de treino com a minha base de teste, né? Eu vou perceber que o H1 ele manteve a característica dele, o H2 também. No entanto, o H3 está diferente, né? No de treino ele teve um baixo bias, né? Ou seja, ele acertou muito. Já no de teste ele errou muito, ele teve um bias alto, né? Então a gente percebe uma certa discrepância aqui, né? Eu troquei a base, ele mudou o comportamento dele em relação ao bias, né? E aí eu apresento para vocês o conceito de variância, né? A variância ela vai ajudar a gente a entender o quão o modelo ele muda, né? O quanto ele se adapta quando eu troco os datasets, quando eu troco os meus dados. Uma outra palavra para variância, que pode ser interessante para facilitar a compreensão, é consistência. Se o meu modelo ele tem uma alta variância, é porque ele não tem uma grande consistência. E se ele tem uma baixa variância, ele é mais consistente, certo? Então, por exemplo, esse H3 aqui, vocês podem ver que ele não tem uma consistência, né? Em uma base de dados ele teve um bias baixo, certo? Em outra base de dados ele teve um bias elevado. Então ele tem uma alta variância, porque ele é pouco consistente, tá? Já o H1 e o H2, eles mantiveram a mesma característica, mesmo trocando as bases de dados. Então, eles possuem uma baixa variância, porque eles mantiveram a sua consistência, né? Eles mantiveram o seu comportamento, mesmo trocando ali a base de dados. Bem, e aí, para a gente entender mais ainda, né? A gente ajudar aqui nossa compreensão. Eu botei aqui a base de treino e que eu botei a base de teste, ok? Bem, o que acontece? O H3 ele possui um baixo bias, pois ele é flexível e pode se adaptar para a verdadeira curva de relação entre as variáveis. Isso olhando para a minha base de treino. No entanto, ele possui uma alta variância, pois ao mudar o conjunto de dados, ele vai obter resultados distintos, certo? Então, o H3 a gente chama de overfit, porque o H3 ele trabalha muito bem no dataset de treino, mas não muito bem com o de teste, tá? E lembrando, o H3, certo? Ele possui um baixo bias em relação à base de treino, tá? A gente sempre olha em relação à base de treino. Então, diga assim, o H3 é um modelo que tem baixo bias, certo? Porque ele está acertando muito na base de treino, tá? Esse é o significado. Já a questão da variância é pela consistência de resultados, que a gente avaliou aqui. Eu troquei os dados e eu vi que o H3 ele alterou o baixo bias que tinha lá no treino. Ele agora tem um alto bias, certo? Olhando para a base de teste. Então, como ele teve essa inconsistência, ele disse que o H3 ele tem uma alta variância, certo? Então, eu digo que o modelo ele é overfit quando na base de treino ele tem um baixo bias e ao mesmo tempo ele tem uma alta variância, porque quando eu troco a base de dados, ele muda esse comportamento em relação ao bias, certo? É mais ou menos essa pegada, ok? Bem, e o H2, né, ele é chamado de underfit. Por quê? Porque ele possui um bias alto, olhando exclusivamente para a base de treino, mas ao mesmo tempo uma baixa variância, né? Ou seja, ele mantém essa característica, né, do baixo bias, né, do alto bias para outras bases de dados, né? Ele mantém a consistência, ele é consistente, né? Então ele possui uma baixa variância porque ele vai manter essa característica. Bem, aqui eu coloquei esse gráfico, ele é bem comum em alguns livros, certo? Que é o seguinte, né? O que esse gráfico mostra pra gente? Aqui no eixo Y tem um erro da predição, certo? Do modelo, e aqui eu tenho a complexidade, ok? E bem, aqui eu tenho a curva teste, a curva treino, certo? Então esse ponto aqui, por exemplo, eu estou dizendo que os meus modelos, eles têm uma baixa complexidade, certo? E eles têm um alto erro de predição. Isso tanto para a minha base de teste como a minha base de treino. Já nesse canto aqui, extremo direito, certo? Eu estou dizendo que ambos, o meu modelo, né? O meu modelo possui uma alta complexidade. O teste, ele possui um erro de predição superior ao do meu treino, certo? A leitura do gráfico é mais ou menos nessa pegada. Bem, pegando esse extremo aqui da direita, a gente tem um baixo bias olhando para a base de treino, certo? E, consequentemente, uma alta variância, porque quando eu olho para o teste, que é uma base diferente da de treino,
eu possuo um bias elevado, enquanto no treino eu possuo um baixo bias. Então aqui eu tenho a característica do overfit, certo? Então quanto mais o modelo tá para cá, mais overfit ele está, tá bom? Lembrando que você fala assim, baixo bias olhando para a base de treino, porque tem que lembrar que a base de teste pode ser qualquer dado de que venha diferente. A base de treino, normalmente ele é uma base que eu tenho os resultados, eu tenho a comparação e eu treino meu modelo em cima, certo? Então qual é o perigo do overfit? O overfit pode dar a falsa impressão de que o seu modelo está bem treinado, certo? Porque lá pelo treino você avalia que ele está acertando bem seus dados, só que quando eu troco a base de dados, ele começa a ter uma característica diferente. Então ele não é um bom modelo porque ele possui uma alta variância, certo? Então isso mostra que não basta eu tentar jogar o meu modelo da melhor forma possível no treino, né? Eu tenho que manter essa consistência dele para outras bases, tá? Consequentemente, o modelo que eu tento fazer ali com que ele siga a tendência dos dados à risca para ter um baixo bias no treino, vai aumentando a complexidade dele. Vocês concordam? Porque faz sentido, né? Eu vou estar tentando forçando o modelo a chegar mais na perfeição daquela relação entre os dados de treino. Só que, enfim, em contrapartida não é algo que vale muito a pena, porque eu aumento a complexidade, eu acerto muito no treino, mas quando eu troco isso, eu começo a errar muito, porque, enfim, como eu já falei para vocês, alta variância. Já se eu olhar para a extrema da esquerda, eu vou ter o quê? Um alto bias olhando para a minha base de treino, tá? Consequentemente, acaba sendo olhando sendo a mesma característica para a base de teste, por causa da baixa variância, né? Então ele vai manter essa característica de alto bias. Isso aqui é o underfit, como a gente já viu, tá? É aquilo. O meu modelo, ele está um pouco ruim, vamos dizer assim. Ele tá ruim ainda, ele não tá acertando muito, mas eu tenho ciência de que ele vai repetir essa característica para outros, certo? Isso a gente também leva em conta que o modelo está menos complexo, certo? Então o desafio aqui é o quê? A gente achar o meio termo entre esses dois aqui, certo? O meio termo é que eu não tenho um bias muito elevado, certo? Eu também não tenho uma variância muito elevada para poder manter a mesma característica mesmo que eu troque as minhas bases de dados, né? E ao mesmo tempo o meu modelo nem ser simples demais, a ponto de, enfim, ele não conseguir prever direito as coisas, assim também como ele não ser complexo demais a ponto de acontecer o overfit. Ele tem que ter uma complexidade ali no meio, certo? Pra gente entender mais ainda essa questão do o que é melhor, né, em termos de variância e bias, eu trouxe também essa outra figura que ela é muito interessante. Bem, o que seria um modelo que ele tem uma alta variância e um alto bias? Lembrando que eu falo assim, modelo tem alto bias porque eu tô olhando pro meu treino, certo? Então, o que seria? Seria basicamente, eu não consigo prever direito os meus dados e ao mesmo tempo que eu não consigo prever direito os meus dados, né, ou seja, eu não consigo acertar no alvo exato, eu tenho uma inconsistência onde eu vou estar acertando os meus pontos, onde eu vou estar atirando aqui no meu alvo, certo? Então você pode ver ficar algo bem espalhado, então fica algo difícil de eu controlar, porque além de eu não estar prevendo direito, eu não tenho uma consistência, certo? Já se eu tiver um alto bias e uma baixa variância, né, eu vou ainda errar muito, eu não vou acertar muito o meu alvo, mas eu vou estar ali acertando num determinado ponto, vai estar um pouquinho mais consistente, certo? Já se eu tiver um baixo bias e uma alta variância, o que acontece? Alguns tiros eu acerto no alvo, outros nem tanto, ele fica meio spamado. Então tem um comportamento um pouco variado, certo? É meio difícil de controlar. Por fim, baixo bias e baixa variância, eu acerto bastante, né? Eu usar o alvo, ali o centro do meu alvo. E ao mesmo tempo eu mantenho essa característica para outros tiros, vamos dizer assim, né? Então ele sempre continua acertando o mesmo ponto, certo? Então ele tem uma consistência. E esse aqui é o modelo que a gente sempre busca em termos de machine learning, né? A gente quer um modelo que tem um baixo bias e uma baixa variância, né? Essa é a situação ideal. E bem, como eu falei, né? O ideal método de machine learning é aquele com baixo bias e possui uma assertividade na verdadeira relação entre as variáveis. E que possui uma baixa variância para produzir predições mais consistentes entre diferentes datasets. E bem, existem 3 métodos que são comumente utilizados para ajudar nisso, né? Você buscar um baixo bias e uma baixa variância, que é a regularização, o boosting e o bagging, certo? Eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo sobre o que é cada um desses métodos, isso vai ficar para outros vídeos, tá? Para a gente não fugir muito do escopo deste vídeo. Mas é isto por hoje, pessoal. Eu espero que tenha dado para compreender esses conceitos, eles são extremamente importantes, né? E a partir desse vídeo a gente vai usar bastante isso, né? O bias, variância, então é extremamente importante você ter entendimento desses conceitos, certo? Então, pessoal, é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer
dúvida, podem deixar nos comentários. E se curtiu, se o vídeo foi útil, sua inscrição e like também são bastante importantes para o crescimento e para o incentivo aqui do nosso trabalho, certo? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.